Para a gente continuar aprofundando os discursos dos presidentes Lula e Trump hoje em Nova York, nesse primeiro dia lá na Assembleia Geral da ONU, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time, nesse dia que é bastante importante aqui para o nosso país. Sem citar Estados Unidos, sem citar Donald Trump, o presidente Lula fez um discurso bastante direto e cheio de mensagens. Eu queria então, professor, a sua primeira análise sobre o discurso do presidente Lula lá em Nova York hoje. Boa noite. Boa noite, Márcio. É um prazer enorme falar contigo, com a audiência da CNN. Foi, de fato, um discurso histórico. É um discurso que conseguiu construir muito bem a lógica da linha mestra da política externa do Brasil em termos de autonomia, desenvolvimento e democracia, que são questões que nós colocamos como elementos essenciais nas discussões sobre como nós nos representamos e como nós queremos que o mundo nos veja, desde que nos tornamos sempre democracia novamente, depois de 88. Então, essa prática discursiva do presidente Lula, ela foi muito importante no sentido de mostrar que o Brasil é um país soberano, é uma democracia plena, com instituições que funcionam muito bem, e como vocês muito bem colocaram, soube construir esse argumento a partir de uma discussão de questões domésticas, para demonstrar como que aqui o judiciário, o legislativo e o executivo têm seu funcionamento e conseguem, portanto, ser exemplo para o mundo. A discussão do Brasil em torno das questões de direitos humanos, de democracia, portanto, elas ganham lastro quando a gente vai falar isso na Assembleia Geral, quando a gente vai defender justamente o multilateralismo e as regras do direito internacional. Por isso, o Brasil construiu muito bem esse discurso e fez uma contraposição que não precisou citar nenhum nome, mas que foi diretamente colocada contra aqueles que tentam destruir o multilateralismo, tentam acabar justamente com essas regras que, no caso do comércio internacional, tem se mostrado, na verdade, mais radicalizado. E antes do trecho, e claramente de improviso do Trump sobre a química entre Lula e Trump, eu queria ter a sua visão sobre a fala de Donald Trump, professor, porque em contrapartida ao presidente Lula, o presidente americano não escapou muito do que sempre fala em outros momentos, né? É verdade. Eu fiquei muito atento para ver se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falaria nominalmente do Brasil, e isso aconteceu, né, e trouxe dois elementos principais. Um deles dizendo que o judiciário brasileiro não trata os cidadãos americanos da forma correta, o que nós sabemos não é verdade, né? Nós temos aqui o acompanhamento das leis e de todo o judiciário brasileiro em relação tanto a empresas americanas quanto a cidadãos americanos, e não há nenhum tipo de violação nesse sentido. Por outro lado, diz respeito à ideia de que o Brasil não pode viver sem os Estados Unidos, né, de que a única forma, ou a melhor forma do Brasil se desenvolver, se tornar autônomo, né, colocando assim nas entrelinhas, seria justamente a de que o Brasil precisa se alinhar diretamente com os Estados Unidos. O que eu vejo como uma resposta direta a todas as críticas que têm sido feitas pelo próprio Trump em relação à questão do BRICS, em relação à presença da China na América Latina, e em especial ao Brasil, dentro de um contexto em que o Brasil não se submeteu à vontade dos americanos, e menos ainda do personalismo de Donald Trump, em relação ao tarifaço de 50%. Então, essa posição mais altiva talvez tenha sido, inclusive, um dos motivos pelos quais o Brasil foi nominado diretamente, coisa que não acontecia há muito tempo, e mais que isso, mostra a importância que o nosso país tem para a política externa dos Estados Unidos, como nós hoje somos um ator importante nas relações internacionais, e de como os Estados Unidos têm sim ficado atentos a essas movimentações desses atores que têm buscado negociar de uma forma mais autônoma e mais soberana com os Estados Unidos. Mas agora sim, professor, a sua visão sobre a química entre os dois, segundo Donald Trump. O senhor enxerga algum objetivo por trás disso? É amolecer agora para na hora do encontro vir pesado? É uma possibilidade quando a gente fala de Donald Trump, né? Nós falamos aqui de um indivíduo que é muito personalista, em que a sua política externa, a sua política comercial com os outros países, ela se pauta muito mais pela sua visão de mundo do que necessariamente por dados concretos, até porque se nós fôssemos olhar os dados da balança comercial com os Estados Unidos, o Brasil já tem déficit com os Estados Unidos já tem um tempinho. Ou seja, na verdade, nós é que deveríamos estar mais preocupados em relação a essa questão das tarifas que nós poderíamos colocar em relação a produtos americanos para defender a nossa indústria nacional. Não é o caso. Então, isso mostra que o Brasil ele tem, na verdade, a diplomacia brasileira, esses setores da indústria brasileira, inclusive,
eles têm um preparo muito grande, eles têm sim uma capacidade de diálogo muito grande. E era só isso que eles esperavam. Vocês falaram muito bem agora há pouco. Quando a gente percebe que Donald Trump usa do seu discurso para falar para a Assembleia Geral, para o mundo todo, que ele esbarrou com Lula e que foi uma relação, foi um momento muito positivo, isso é um indicativo muito bom de que há sim a possibilidade de negociação, mesmo que ela seja provavelmente colocada nos termos de Donald Trump. Isso significa que, em última instância, Donald Trump quer construir essa relação de algum ponto. Não sabemos se para que seja feita algum tipo de retaliação, ou mesmo até de humilhação, como aconteceu com o presidente ucraniano, ou se de fato para tentar trazer um pouco mais o Brasil para a mesa de negociação, porque há interesses muito objetivos ali de parte do empresariado americano, de importadores nos Estados Unidos, e até mesmo uma preocupação do governo americano em combater a inflação que tem crescido e há previsão de aumento nos próximos meses. No fundo, há interesse dos dois lados que esse encontro aconteça, que as conversas aconteçam. A gente quer que as tarifas caiam, a gente quer que o nosso café, que o nosso suco de laranja chegue mais barato lá.